Olá, internautas do Portal Gás. Hoje pela manhã, a Polícia Federal e também o Ministério Público desencadeou a 24ª edição da Operação Lava Jato, chamada de Aletheia, que significa a busca da verdade. O destaque dessa operação foi a visita e a condução coercitiva do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para prestar depoimento, que inclusive ele fez durante a manhã, no final da manhã. A gente trouxe aqui dois parlamentares de Santa Cruz do Sul, Alberto Reck, do Partido dos Trabalhadores, e também Ildonei Caspari, do Partido Progressista, para debater essa situação, tanto no âmbito nacional, mas principalmente no âmbito local. Me refiro primeiro ao vereador Alberto Reck. Vereador, como você avalia essa situação, principalmente até por fazer parte do Partido dos Trabalhadores, partido do presidente e ex-presidente Lula? Como o senhor avalia essa situação e a repercussão que isso pode ter no cenário político nacional? Boa tarde, Leandro. Boa tarde também aos internautas. Na verdade, eu acho que de alguns dias para cá, desde o início desse processo de investigações do Lava Jato, se criou assim alguns momentos de tensão, mas de muita ansiedade e de preocupação da comunidade política de uma forma geral, né? A gente que tem um mandato público, né, um mandato de parlamentar, sabe da nossa responsabilidade dos poderes constituídos em relação à gestão do país, em relação à coordenação das ações, não só no âmbito federal, mas no âmbito estadual e municipal também. Então, com certeza, a repercussão de todos esses acontecimentos com o decorrer das horas, a gente vai ver o rumo que vão tomar as investigações ou todo esse processo, inclusive de mobilização política, de mobilização social, que a gente já percebe nas ruas. E, de fato, é interessante que, de fato, as instituições têm essa possibilidade de cumprir com as suas atribuições, no caso do Judiciário, da própria Polícia Federal, de fazer investigações e de buscar a Para a verdade. conversa também o vereador Ildonei Caspari. Vereador, embora o Partido Progressista faça parte, inclusive, da base aliada do governo federal, o senhor sempre teve uma postura muito crítica, principalmente aos esquemas de corrupção. Como o senhor avalia esse cenário e, principalmente, a situação hoje do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, uma figura importante nesse novo milênio da história do Brasil, principalmente, ter sido chamado e conduzido, né, para depoimento? Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Beto. Boa tarde às pessoas que vão assistir ou estão assistindo o Portal Gás. Nós já não levamos o assunto para o lado político, partidário. A Polícia Federal está fazendo um trabalho que está merecendo o eco em todo o país. País cansado da corrupção, país cansado de pagar impostos e não ter atendimento. As pessoas não levam, agora nesse momento de euforia, de ir para a rua, não levam o conhecimento de que o reflexo do desgoverno atinge as pessoas pobres. E por que eu tenho uma postura que você mencionou, e muitos têm a postura de o dinheiro público é o dinheiro sagrado? Porque ele deixa de atender as pessoas na saúde. Tem pessoas familiares de pessoas que conheço que perderam a vida porque não tiveram atendimento. Estamos vendo a perigo, logo ali adiante, se a economia não melhorar, o pagamento das aposentadorias, a volta da inflação. Quem vai pagar isso é o trabalhador, que criou, que é a força máxima desse país. E aí vem lá um Sérgio Moro, acha uma forma de investigar algum assunto. Deu início ao trabalho de investigação no país. E cada vez que ele avança, abre o leque. É inverídico dizer que é contra um partido, mas as pessoas de 12 anos para cá, conforme fala o Beto que está achando, provavelmente Beto deve passar desses 12 anos, e eu quero que passe. Se tem gente dos outros partidos que estiverem envolvidas, terão que pagar a conta. Esse dinheiro é do trabalhador. Tem que voltar o dinheiro para a conta, tem que botar na cadeia quem fez o erro, para que aprenda. Um país maravilhoso que nem o nosso, um desgoverno absurdo. E aí o que tem? O que tem de interessante? Começou pegando os empresários. Empresários, um delator pega um político. Agora, logo ali adiante, outro nomeado na chefia. Aí atinge a Petrobras. Atinge as grandes construtoras. E ainda não se falou no BNDES. Por que essas grandes construtoras ganharam financiamentos absurdos para fazer obras em Cuba,
obras na África, obras por todo o mundo, quando nós aqui no Brasil estamos deficitários de portos, estradas, canais, mesmo a transposição do Rio São Francisco não foi terminada e nós pagando financiamento para fora. Por quê? Essa é a pergunta que está no ar. E essa situação específica que aconteceu hoje, da condução do ex-presidente Lula para fazer o depoimento, ocorreu porque ele não foi no primeiro convite. Queria ser ouvido no outro departamento por outra pessoa. Ninguém é diferente perante a lei. Está certa a Polícia Federal. Vamos apostar de que a Polícia Federal pegue todos, Beto, todos, independente de partido. Levou o que não é seu, devolve e paga a conta como todas as pessoas comuns. Para que de cima para baixo, já que de baixo para cima nós não estamos conseguindo isso, realmente esse país tenha vergonha. Não se tem mais segurança nenhuma. E aí não se pode só culpar os partidos, se culpa a Constituição, que deu uma amolecida, onde hoje todos nós, pessoas de bem, não temos mais o direito de segurança. Nós tínhamos o vereador Alberto e eu temos uma relação boa de amizade, e nós tivemos um debate esses dias, eu fiz um levantamento para ele. Durante toda uma ditadura que eu condeno, a Comissão da Verdade detectou 500 e poucas mortes, 21 anos, na ditadura. Claro que não conta, e o vereador contestou, o que acontecia, mas em muito menos graus, as outras mortes. Então, o país precisa voltar para os trilhos na economia, nos valores pessoais, nos valores das pessoas, e eu tenho dito, isso passa pela educação, e voltar aos investimentos de origem, educação, saúde, estradas, infraestrutura e crescimento, para que todas as pessoas tenham uma oportunidade de usufruir das riquezas do nosso país, como um conjunto, e não só um grupo que está implantado no governo hoje e que os grupos econômicos que o cercam estão usufruindo dos recursos da nossa gente. Aí tem que bater palma para a Polícia Federal e esperar o desenrolar do assunto, para que tome um bom caminho, e voltemos a ter governantes nesse país, independente de cargo, mesmo o nosso, Alberto, mesmo o nosso cargo, se sair da verga, vai para a lei. Eu vou encaminhar mais uma pergunta para cada vereador, até porque o nosso tempo, pela dinâmica da internet, é um pouco reduzido. Vereador Alberto Reck, hoje uma das maiores lideranças estaduais do Partido dos Trabalhadores, o ex-governador Olívio Dutra, falou que quem não deve não teme. Nesse sentido, a gente pega a manifestação do Lula, né, após esse depoimento. Ele se mostrou bastante indignado com a forma como aconteceu. Ele disse que ele poderia ter sido chamado e não todo esse circo que teria se montado. O senhor critica essa maneira que foi feita a condução do ex-presidente para realizar esse depoimento? Bem, Leandro, às vezes a gente questiona a estrutura do judiciário. Por exemplo, no judiciário, se você perde uma ação em primeira instância, você pode recorrer. Na segunda instância, você pode perder ou ganhar. Se perder, vai para a terceira instância e lá pode ganhar, que é uma instância superior. Então, isso mostra a instabilidade, a fragilidade do nosso sistema judiciário. Eu acho que se o sistema judiciário, se ele fosse totalmente imparcial, se ele tivesse toda essa consistência, uma primeira instância, um julgamento e acabou. Então não tem o que recorrer. Mas isso permite que uma pessoa interprete a lei de uma forma, outra pessoa de outra forma. E no caso específico da condução da Operação Lava Jato, o juiz Moro, na verdade, ele tem declaradamente e assumidamente relações familiares com o PSDB, que é o maior partido de oposição, e isso a grande mídia não mostra para a população. A esposa dele foi assessora do PSDB por muitos anos, o irmão dele. Então, essa é uma relação que não contribui para a transparência do processo. Então, esse tipo de situações a gente questiona. Agora, na própria relação, da onde está o início da dificuldade, da própria corrupção, desses desmandos dentro da política, é na relação com próprios segmentos da sociedade. Nós temos agora, por exemplo, a Operação Zelotes, da qual se fala muito menos, estão envolvidos ali a Gerdau, a própria RBS. Então, existe sempre nesse processo, com certeza, uma série de fatores que não depende só da questão política. E, de fato, hoje uma crise institucional no Brasil muito grande, extremamente grande. Nós sabemos que essas instituições,
oficiais de outros partidos, e a justiça também funciona assim. Então, no momento em que se encontra ou se escolhe um alvo, então as ações são bastante direcionadas. Mas, de fato, eu acho que assim, como eu coloquei antes, esse é um momento aqui que exige um pouquinho ou vai resultar no amadurecimento da própria democracia e, de fato, nós esperamos que se resolva as coisas de forma democrática, ou dentro da lei, que não se trabalhe na lógica, de fato, do golpe que vinha sendo armado nos bastidores desde o final da eleição do ano passado. E a fala do ex-governador Olívio Dutra, de que quem não deve não teme, eu acho que as pessoas têm que sim se declarar, tem que ter esse espaço para se defender, né? Acho que existe esse espaço para se defender. E eu só queria dizer que, em relação à delação premiada, seja do Delcídio Amaral, de qualquer outro, Delcídio, inclusive, que foi, enquanto ele foi nomeado no governo do PSDB para Petrobras, depois ele se filiou no PT, agora ele ameaça com a delação premiada, já houve vazamento de informações, houve um relatório que ele disse que não é fala dele. Então, tem algumas coisas muito estranhas acontecendo no entorno de todo esse processo. E isso, de fato, mexe um pouquinho e arranha a credibilidade de qualquer tipo de investigação. Mas, de fato, nós queremos e precisamos, até porque o vereador Ildunei colocava a gente que milita ou atua na vida política, hoje é extremamente difícil. A gente encontra em cada esquina alguém nos cobrando, alguém nos criticando, ou falando mal dos políticos. E tem muitos políticos em todos os partidos que buscam o bem comum. Então, a lógica hoje, por exemplo, de querer assim desmoralizar as pessoas, eu acho que isso já é uma agressão à própria democracia. Obrigado, vereador Alberto Reck. Última pergunta também para o senhor, vereador. Eu lhe pergunto sobre essa questão que o senhor disse que todos devem ser punidos. Inclusive fez parte da fala do procurador Carlos Fernando dos Santos Lima, hoje pela manhã, ele que foi um dos que participou dessa operação e concedeu uma entrevista coletiva para todo o país, assistida certamente por todo o país. Acredita realmente que outros partidos, outras pessoas possam ser envolvidas, ou o senhor acha que isso pode simplesmente envolver o Partido dos Trabalhadores? Acredito que vai acontecer outras pessoas e políticos de outras legendas. Acredito que isso está montado num bloco de governo. E só para lembrar, agora está ou não está no nome do ex-presidente Lula o tal do apartamento triplex e a tal do sítio do Jatibaia, se não me engano. Mas eu lembro que nós temos desde o início empresas oferecendo 100 milhões de dólares para acordo. Sabe o que é 100 milhões de dólares para um acordo? Está evidente que assaltaram a Petrobras, assaltaram o país como um todo e estão de forma indiscriminada, onde tem mensalão, petrolão, e ainda, não, como eu disse, não veio ainda o pior, que são os financiamentos para o exterior, através do BNDES. E está evidente, aconteceu e agora cada um não quer. Aí quando escorrega um que era do grupo e os outros deixam mal, ele se sente sozinho e começa a fazer delação. E tomara que todo mundo fale. Tomara que todo mundo fale, que realmente se ponha a mão na consciência e que se saiba. E vou repetir aqui, porque esse é um ponto que todos nós defendemos. Todos nós defendemos. Não pode estar faltando para o trabalhador a assistência médica, a educação para os seus filhos e toda uma infraestrutura necessária para o bem viver do trabalhador. É esse dinheiro que está indo embora. E agora um grupo de governo que arma um bote, que quebra uma Petrobras, uma das maiores empresas do mundo, hoje tem a maior dívida do mundo em termos de empresa, praticamente impagável. Então não tem o que se dizer, tem que se saber quem foram os culpados e realmente punir, porque a punição é para todos, a justiça é para todos. Pena, Beto, que ela é lenta, mas acredito que a Polícia Federal, que era o último elo que faltava ser rompido, retome e conduza esse Brasil para que os nossos filhos e para que a nossa comunidade realmente tenha o país que todos nós merecemos. Muito obrigado, vereador Donei Casper, e também vereador Alberto Reck, do Partido Progressista, Alberto Reck do PT, falando com a gente, então, repercutindo aqui no âmbito de Santa Cruz do Sul essa situação após a 24ª Operação Lava Jato, 24ª edição da Operação Lava Jato desencadeada na manhã
de hoje. A gente fala então aqui da redação do jornal Gazeta do Sul.